Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Está dando sequência ao nosso projeto Olhares entre Yoga Sutra, onde a gente vai então estar comentando, pensando o Yoga Sutra de Patox. Estamos no capítulo mais alucinógeno, tá certo? Esse aqui é o capítulo do cogumelo. Se Patanjali tomou alguma coisa no capítulo 1, tá batendo no capítulo 3. E a partir do Sutra 3, 16, 17 mais ou menos, começa a bater com mais forte. Eu tô brincando com isso porque agora no capítulo 3, que seria o último capítulo, tá certo? O capítulo 4 se diz que foi feito alguns séculos depois, não por Patanjali, obviamente, mas uma espécie de uma escola onde ele faz parte, enfim, o pensamento dele reverbera. Começa então a ser descrito os siddhis, ou os poderes do yoga, ou para quem é brasileiro, espírita, kardecista, umbandista, então é a mediunidade ou poderes mesmo que ela adquire. Nós vamos escrever eles aqui. É óbvio que eu não vou tentar compreender o que significa, segundo Patanjali, alguns dos siddhis. Nós vamos comentar e vamos seguir ele aí. E aí eu tenho aqui do meu lado Desencaixar, para você que está caindo de paraquedas, e Glória Lieira do outro lado, e Lília Gomini para consulta de algum termo em sânscrito aí, por exemplo, tá certo? Vamos para o 3.16. Samyama, que é o grande mote desse início do capítulo aqui, Dharana Dhyana e Samadhi. No processo de mudança, como ele pode ser afetado pelo tempo por outros fatores, desenvolve o conhecimento do passado e do futuro. Então, aqui começou a bater a surtação de Patanjali, tá certo? Então, Samyama, não estou falando que isso é mentira, eu estou brincando com isso, mas não significa falta de seriedade. Samyama, no processo de mudança do mundo, como ele pode ser afetado pelo tempo e outros fatores, desenvolve no yogini, no yogi ou no yogini, na yogini, o conhecimento do passado e do futuro. Você vai saber o que aconteceu e por quê, e no futuro o que virá acontecer. Vamos ver o que Glória diz do 3.16. Devido ao Samyama, Dharana, Dhyana e Samadhi, por um fluxo ininterrupto, das três transformações chamadas Dharma, Lakshana e Avasta, o yogin, ou yogini, alcança o conhecimento do passado e do futuro. Ou seja, o rolezinho ali muda um pouquinho, mas é o mesmo. Há um siddhi desenvolvido ou conquistado pelos yogis e yoginis, descrito por Patox aqui, que é o conhecimento do passado e o conhecimento do futuro. Qual o rolê que é possível dar mais pé no chão? Vamos desencaixar. No Sutras 3.9 a 3.14, diz Desencaixar, foram explicadas as mudanças que ocorrem nos objetos, nos sentidos e também na mente. Se aprofundarmos essa ideia, seremos capazes de antecipar o que pode acontecer em uma determinada situação e de saber o que aconteceu no passado. E aí ele tenta dar um rolê lógico aqui, lógico no sentido científico moderno, né? A astronomia é um exemplo clássico disso. Então ele sai do pressuposto que aí é a viagem de Desencaixar sobre isso, tentando explicar o inexplicável, né? É por isso que eu falo que é o capítulo do cogumelo. Como na astronomia, então ele sai do pressuposto que há situações que vão girar sem ser afetado por outros encontros. Então você vai conseguir antecipar o que vai vir a acontecer. Viagem, você tem que então ir buscar na filosofia aristotélica, no nosso ponto de vista, que há uma linha determinada do que virá a acontecer. A gente chama isso de teleologia, segundo Aristóteles. Então, filhão, não, começou agora, tio. Começou agora, não tem tempo aqui, né? Eu tô no 3.16, tá certo? Teve a primeira aula do capítulo 3, eu tô na segunda aula do capítulo 3. Agora entra o chá de fita, começa a bater. Então aqui você vai ter a mediunidade, olha só, tipo o yogi ser meio que um oráculo de descobrir o que virá a acontecer no futuro. O que Glória comenta sobre isso? Samyama é aqui a reflexão com relação às transformações pelas quais o yogin passa. Ele consegue perceber o fluxo contínuo entre passado, presente e futuro. Comentário de Glória. E assim o fato de que o momento anterior conduz ao seguinte. E aqui volta a dizer, há uma ideia de um fluxo contínuo, e se
isola completamente que há outros corpos e outras mentes que vão te afetar e no meio desse caminho, e você vai antecipar o que vai vir a acontecer. Viagem total ao centro da Terra. Que tipo de perspectiva você pode dar por isso, Beto? Menor ideia, menor ideia. Eu entendo que há devir mudança o tempo todo e é possível antecipar o que vai acontecer? Não. Mas se eu pensar no que aconteceu e nos meus comportamentos agora, eu posso de repente entender que, cara, se nada mais acontecer, esse meu comportamento pode levar a A ou a B. Mas eu vou ter certeza disso? Não, é só jogando tarô mesmo. Vamos para o 3.17. Samyama, sobre as interações entre linguagem, ideias e objetos, consiste em examinar os aspectos individuais dos objetos, os meios de descrevê-los e as ideias e suas influências culturais sobre as mentes de quem os descreve. Por meio disso, continua ele tentando traduzir esse sutra, pode-se encontrar a maneira mais precisa e eficaz da comunicação, independentemente das barreiras linguísticas, culturais ou de outro tipo. Calma. Vamos ver o que Glória diz pelo 3.17 para a gente amarrar. A confusão em relação à palavra, seu objeto e a ideia desse deve à superimposição de um e no outro. Através da reflexão sobre a diferenciação destes, o conhecimento da fala de todos os seres é adquirido. O que é o rolê desse sutra mesmo? Esse sutra vai descrever um Siddhi do Yogin que vai conseguir entender a linguagem, a comunicação de qualquer outro ser. Tipo assim, você vira poliglota num Samyama. Olha o que Glória diz aqui. Que o início da frase, né, significa em relação à palavra, seu objeto e ideia. Sabha Artha Pratyanam. E a segunda parte da frase se deve à superimposição de um no outro. Ou seja, quando você vê esse objeto aqui, você já impõe o que a cultura, a sociedade onde você viveu designou que este objeto aqui significa. Tem um nome, tem uma categoria e o que ele deve fazer. A confusão, através da reflexão sobre a diferenciação destes, o conhecimento da fala sobre todos os seres. Ou seja, se você... Aí é o meu rolê. Entender ou remover a superimposição de dados já colocados sobre um tipo de objeto que você observa, você então vai ter a real reflexão da diferenciação destes. O que Patanjali quis dizer, eu não tenho a menor ideia. Mas o Sutra dá a entender que Samyama, em relação à confusão que se dá às palavras, pode você entender o conhecimento da fala de todos os seres. Esse é o Siddhi. Ah, mas eu não entendi. Falou. 3.18. Samyama. E aqui começa o Siddhis, tá certo? Já estamos pro terceiro. Samyama, sobre tendências e hábitos de uma pessoa, a levará às suas origens. Consequentemente, ela adquire um conhecimento profundo do seu próprio passado. Olha o que Glória diz esse 18, que é tipo o Siddhi do oráculo do passado. Da percepção direta das tendências com as quais a pessoa nasce, tradução de Glória, advém o conhecimento sobre a sua vida passada. Então, como Glória é mais literal e Desikachar tenta dar um ar menos misterioso sobre isso tudo, você acha que pode se perceber os objetos sem interferência da cultura e linguagem? A menor possibilidade. Suen Paula, a menor possibilidade. Agora, se um Siddhi do Yoga, que advém de uma religião que é hinduísta, e o Yoga percebido como uma prática espiritual, isso pode acontecer? Aí, meu amigão, no quadrado da espiritualidade, da religiosidade, aí o céu é o limite, né? Nem o céu, né? O limite pode ser mais. Se a gente brasileiro acredita que existe um mundo em cima de nós, chamado Nosso Lar, que é um grande hospital, que vai atender as pessoas desencarnadas, por que eu não posso acreditar que há um Siddhi que vai me descrever qual vida passada eu já tive? Então, dentro do quadrado da espiritualidade, absolutamente plausível. Dentro do quadrado da ciência, absolutamente implausível. Implausível. Ah, mas qual que é o melhor? Qual que é o melhor, você já sabe que não existe, né? Aí você vai adotar
a ficção que melhor cura para você as suas interferências. E volta nas primeiras aulas. Qual é a ilusão que rege a sua vida? Adota a sua. Seria sobre isso o sutra que está tentando dizer? O sutra que eu estou tentando dizer aqui, que é o 3.17, 3.18, significa que é possível conhecer sua vida passada. É isso que Patanjali escreveu. Através de Samyama, nas tendências sua, você consegue conhecer sua vida passada. É isso que ele falou. É isso que ele falou. Vamos para o 2.19. Por isso que eu falei, isso aqui é o capítulo do chá de cogumelo. Samyama sobre as mudanças que surgem na mente de uma pessoa e suas consequências desenvolve nela a habilidade de observar agudamente o estado mental dos demais. Vem contínuo 19. Eu sou bruxa consigo. Beleza, então, da reflexão, Glória, do 3.19, da reflexão sobre o pensamento advindo do conhecimento... Da reflexão sobre o pensamento advém o conhecimento do pensamento na mente dos outros. Ou seja, Samyama, sobre o pensamento alheio, eu consigo absorver ou adentrar a mente do outro. Vamos ver o que Desencaixar tenta descrever isso. 3.19. Podemos então ver como os estados mentais de outra pessoa se desenvolvem. As expressões físicas, o ritmo respiratório e outros indicadores revelarão agitação, confusão, dúvida, medo e assim por diante. Ou seja, sempre a descrição, você vai ver da Glória agora, sempre a descrição do Desencaixar sobre os CIDs tenta ser mais pé no chão. Né? Então o que ele parte aqui? Cara, eu vendo as expressões corporais do outro, eu consigo sacar o que ele está pensando. É essa roupagem que Desencaixar quis dar aqui. Olha o que diz Glória. Ela é mais literal. Da reflexão sobre o pensamento advém o conhecimento do pensamento na mente dos outros. Eu consigo entrar em manas do outros. Olha o que ela comenta. Com a reflexão sobre os pensamentos, percebe-se uma ordem entre todas as mentes, a ordem psicológica de funcionamento da mente de todos os seres. Então sai de um pressuposto que a mente de todos os seres possui uma ordem. E você, com esse CID, consegue sacar qual é a ordem, o ordenamento macrocósmico de todas as mentes. Então, se você é junguiano, é o pensamento coletivo, talvez. Aí ela diz aqui, o Vedas reconhece haver uma mente cósmica. Então ela vai buscar referência não na psicologia, não na ciência, mas, óbvio, na tradição religiosa dela, que é o Vedas. O Vedas reconhece haver uma mente cósmica, chamada blá 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 blá, não importa. Em Vedanta, o termo cósmico se refere a um todo universal e é usado em oposição ao termo individual, que se refere ao âmbito do indivíduo. A mente cósmica é composto de todos os pensamentos e emoções da ordem de pensamento psicológico cognitivo que governa todas as mentes internas. Meu amigo, é um somebody love para tentar explicar que é possível você ler a mente do outro. Você pode fazer um somebody love também na imanência de Spinoza. Se nós somos, duas modificações dos infinitos atributos de Deus, Ishvara, natureza, Deus, o que você quiser fazer. Então nós somos parte desse todo, e você pode chamar esse todo de mente cósmica. E aí então eu posso adentrar nessa ordem. Então você tem que dar um salto quântico, né? Sair do pressuposto que você é formado por duas modificações de infinitos atributos de Deus, ok. Mas a partir daí, você saltar e a partir disso tentar compreender um ordenamento cósmico de tudo, aí você... É possível? Tudo é possível no campo da religiosidade, tá certo? Mas filosoficamente falta respaldo, argumento filosófico para isso. Mas, dentro de Patanjali, a gente pensa ele como um sacerdote, então é possível fazer o somebody love da religião, tá certo? Religião católica fez você então entender que a mulher veio da costela de um homem. Por que não pode entender que existe um ordenamento da mente cósmica? O que você entende sobre isso? Não importa o que eu entendo sobre isso. Importa o que você vai ser agenciado por isso. 3.20.
mas aquele que não tem a mesma base, porque não pode ser objetificado. Não entendi, nem eu. Vamos ver o que Desencaixar fala do 10, do 20. É quase uma continuação do 19, tá certo? Não, a causa do estado mental de uma pessoa está além do campo da observação de outra. Então assim, aqui, queridão, o Desencaixar está numa contradição entre tempos, porque olha o 19. Samyama sobre as mudanças que surgem na mente de uma pessoa e suas consequências envolve nela a habilidade de observar agudamente o estado mental dos demais. Aí no 20. Não, a causa do estado mental de uma pessoa está além do campo de observação de outra. Então, a causa do meu estado mental está além da observação do outro. Então, para eu realmente compreender a mente do outro, manas do outro, eu preciso desenvolver um poder que é extraordinário. O ordinário não consegue pegar. E como eu consigo desenvolver esse pensamento extraordinário? Bom, amigão, se você é um tapajó, um tupinambá, você vai ter que virar xamã da aldeia, né, brother? Processo de ritual de iniciação para virar tipo um mago da tribo. E quando eu falo que muito do pensamento yógico, ele é muito mais mágico do que numa conotação religiosa, como nós temos, de seguir códigos morais na modernidade, parte muito desse estudo dos Siddhis. Né? Os Siddhis são poderes extraordinários que os yogis podem vir a desenvolver praticando Samyama, Dharana, concentração, Dhyana, absorção sobre o objeto, e Samadhi, essa experiência transitória de integração com ele, aí eu adquiro um poder extraordinário. Parece muito, cara, com os livros do... sempre esqueço o nome desse cara. Do Dom Juan, do Castanheda. Né? Que ele vai fazer um processo lento e gradual para adquirir aos poucos poderes sobrenaturais, poderes extraordinários, poderes mágicos. Ele vai então compreendendo a si mesmo e o mundo à sua volta e os espíritos que povoam aqueles territórios também. Vamos para o 3.21. Ah, mas eu não entendi como é que desenvolve o poder de entrar na mente do outro. Falou, você vai aprender essa porra na live. 3.21. Samyama, sobre a relação que existe entre as características físicas e as que influenciam, pode dar a alguém um meio de fundir-se de tal maneira com o ambiente à sua volta que sua forma se torna indistinguível. Então isso aqui, meu amigão, é o Sutra do Camaleão, tá certo? Olha o que ele quis dizer aqui. Samyama, sobre a relação que existe entre as características físicas e que influencia, pode dar a alguém um meio de fundir-se de tal maneira com o ambiente à sua volta que ele se torna invisível, tio. Vamos ver o que Glória diz do 21. Eu tenho um pouco de dó das pessoas que tentam dar uma lógica racional moderna para esses sutras aqui. Olha, Glória, devido à reflexão sobre a forma do corpo, há o poder, o Siddhi, da invisibilidade. Na suspensão do poder de manifestação dela, da forma do corpo, e na ausência de contato da luz da visão. Tiozão, brisa doida mesmo isso aqui, tiozão. Isso aqui é 4 becos, um chá de cogumelo, chá de fita, e tá tomando ayahuasca ali de pouquinho ali para ver se bate. Olha o que Glória tenta traduzir disso. Ela nem gasta muito, são 3 frases, só porque falou assim, porra, que fudeu. Olha a Glória comentando o 3.21, o Siddhi da invisibilidade. Com a reflexão sobre o corpo e sua natureza, o yogin ou yogini consegue fazer com que seu corpo não seja visível para o outro. E vai dormir com essa. A invisibilidade é não se deixar ser visto pelo outro. Ou seja, falou 2 frases, não falou nada, é um somebody love. Capítulo 3 é somebody love, né, amigão? Rolando Lero. Olha o que Desencaixar tenta comentar sobre o 3.21. Isso se compara aos princípios da camuflagem empregados por camaleões de outros animais selvagens. Eu não vou nem continuar, né, tio? Não vou nem continuar aqui. Aqui é o rolê. Tu tem que acreditar, tiozão. Aqui é o salto da fé. Aqui é Kierkegaard, tá certo? É o cavaleiro da fé, tem que saltar na fé. Ou você, e eu não estou sendo irônico agora, realmente se compreender adentrando ao mundo mágico. E eu não estou sendo irônico. O meu irmão recebe espíritos desencarnados. É um Siddhi. O corpo físico mesmo? Aqui diz que sim, né, brother? Agora, qual que é o corpo? Não tá falando se é o Ananda Maya Coxa, blá blá blá,
É o Rolando Lero. Então meu irmão entra no corpo do outro, olha só, meu irmão lê a mente do outro, brother. Ou não lê a mente do outro, meu irmão, um pai de santo, não lê? Lê. Desenvolveu um CID? Desenvolveu um CID. Por que não pode? Só que aí, tiozão, e esse é o rolê importante do CID aqui. Tu tem que abrir mão dessa lógica racional, ocidental, moderna, baseado na biomedicina. Certo? Não dá para no quadrado da ciência você explicar o capítulo 3 e os CIDs. Assim como não dá também para você explicar o capítulo o Atharva Veda, que é um livro do Veda cheio de encantamentos e maldições. Se você matar um Brahmani, tem lá um encantamento para você fazer, para você se livrar desse problema. Eu não acredito nisso. O problema é seu, vai fazer análise. Olha o 3.22. Nossas ações são influenciadas pelo propósito com que são feitas, pelo estado mental daquele que age, por seu grau de clareza e pelas circunstâncias. Os resultados das ações podem ser imediatos ou retardados. Os resultados da sua ação podem acontecer agora ou depois. Samyama sobre isso, sobre o quê? Sobre o resultado das suas ações, resultado dos seus comportamentos. Pode dar a alguém a habilidade de prever o curso das ações futuras, inclusive sua própria morte. Então, tiozão, o barato do oráculo aqui, tiozão, esquece a astrologia, esquece cartomancia, esquece lemão, é CID, brother. Aqui é o barato, aqui é o cigano do yoga. Aqui é o cigano do yoga. Olha o que Glória comenta do 3.22, que é o do oráculo, certo? O CID do oráculo. Através disso, do Samyama, da reflexão sobre a forma do corpo, fala sobre a percepção. Não, isso aqui já foi, do 3.23. A ação produz resultado imediato e resultado futuro. Ok. Né? Atuação agora, repercute agora ou mais pra frente. Beleza. Devido à reflexão, Samyama, sobre aquela ação, há o conhecimento, o CID, o poder extraordinário, a mediunidade, da morte ou de seus sinais. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse CID aí do 3.23, eu vou prever minha morte? É isso. Aí não acredito. Foda-se. Não tá pedindo a sua opinião. Patanjali não precisa de você pra ser verdadeiro, tio. Você tem a menor... Você é irrelevante pra Patanjali. É igual você levantar a mão e falar, eu não gostei do Sutra do Budismo. Foda-se, ele vai continuar existindo. Olha o 3.24. Ah, você fala muito palavrão. Problema seu. Olha o 3.24 aqui. Samyama sobre a força física de um elefante pode dar-nos a sua força. E vai dormir com isso, tiozão. Ah, como que eles comentam? Eles vão traduzir. Vão, olha o desencaixar o que comenta nisso. Isso não significa, é claro, olha o somebody love do desencaixar, coitado. Que podemos adquirir a mesma força de um elefante, mas podemos adquirir força comparável, proporcional aos limites da forma humana. Tá entendendo o que ele fez, não? Ele fez uma comparação, entendeu? Tipo matemática. É o Rolando Lero, né? Olha o Rolando Lero da Glória. Ah, eu não acho bonito você falar isso da professora Glória. Faz terapia. Devido à reflexão, Samyama... deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Não é esse... Aqui. Devido à reflexão Samyama sobre as forças, vem a força, etc., de um elefante. Como que ela traduz isso? Tá chegando a hora do almoço. Peraí, tá chegando o meu guru aí. Peraí. Da reflexão sobre as forças, o yogin pode alcançar a força física, a delicadeza e a graça de um elefante. A graça de um elefante. Eu não sei onde ela viu isso. Muitas vezes se pensa que para ter força, a pessoa deve perder a sua suavidade. Aqui é mencionado que o yogin adquire força sem perder sua delicadeza e suavidade. Rolando Lero. Qual que é o CID mesmo aqui? Você fazendo um Samyama sobre a força de um elefante, adquire essa força. Como? Vai perguntar para Patóquio, eu não sei. Meu nome é Roberto Simões, estamos fechando aqui, adentrando nesta aula aos CIDs, aos poderes, ser firme, amoroso ao mesmo tempo. É o seu somebody love, né, Cunha Maila? É o seu somebody love. Patanjali está dizendo que vai ficar com força do elefante. Finalizando então esse aqui, e nós vamos encontrar então amanhã.
Você não ainda se inscreveu lá no YouTube? Porra, por que tu não fez isso lá ainda? Se inscreve lá, ativa a porra do sininho e vai visitar o meu site, paga 50 pila por mês e tem acesso a todos os meus cursos. Me ajuda aí, meu! Ajuda a gente a comprar o leitinho das crianças, gente. Agora não é mais leitinho da criança, agora é... Ração. É ração. Até mais, até a próxima aula.